Eu sou Ezequiel Vicente e hoje vamos falar sobre plantas. A vida secreta das plantas. Toda a vida na Terra depende da energia das plantas. Todos os nossos alimentos e todo o oxigênio do ar que respiramos tem sua fonte no milagre do abrigo da fotossíntese. E nos produtos do papel para as drogas maravilhosas são tão básicos que nos tende a considerá-los certos. Mas considere que algumas plantas são carnívoras. Algumas são luminescentes e algumas até mesmo se autoplantam, como essas sementes de filária se perfurando no solo. Embora as plantas não tenham recebido muito respeito, escolha e comê-los vamos tomar um pouco de tempo para perceber o quão incrível pode ser um pequeno broto verde. Vamos conhecer algumas plantas peliculares, plantas que em muitas formas e tamanhos, e têm muitos métodos diferentes de reprodução. Isso pode parecer gosma para nós, mas as aves aquáticas são um banquete. Esta perene incomum é lentilha d'água, a menor e mais simples de nossas plantas com flores verdes. Todas as 15 espécies de lentilha d'água produzem flores masculinas e femininas, geralmente na mesma planta. Novo crescimento, simplesmente os brotos de outras plantas antigas têm sistemas muito mais complicados de dispersão de sementes mais convencionais na aparência, mas não no comportamento. O Phyllory tem acento incomum, com caudas carregadas de mola quando a semente brota. Eles vão até 3 pés de planta mãe. A espiga cauda começa a enrolar e, se a semente pousar em solo nivelado, esta ação de ondulação irá empurrá-la. Mas se a semente cair em um lugar onde a cauda está obstruída, ela se transforma em um aspiral. Na verdade, perfurando no solo durante uma chuva ou noite, quando a temperatura cai na umidade, sobe a cauda, ao contrário, é espiralada e perfurada a semente ainda mais fundo. Eventualmente, a cauda é seca e começa a se torcer novamente. Em seguida, quebra, deixando a semente da Phyllory plantada com segurança arqui-inimiga de ervas daninhas, como o aipo. Bem, como quase todas as outras plantas, é o pulgão que se alimenta do suco dos caules. Folhas e flores encontradas em quase todos os lugares, que se reproduz tão rapidamente em tão grande número que pode destruir colheitas inteiras ou complementar pomares. Outro par de sítios conhecido como Chitradurga é muito mais seletivo. Ele ataca apenas os zooporos da Chitra filória. Os zooporos se desenvolvem e amadurecem dentro de contas vermelhas como bolsas que sugam a força do filó. Mas antes que a chitra dê seu golpe fatal, o filório em floração precoce já descartou as sementes de uma nova geração. Hillary também é popular entre as formigas colhedoras, ao contrário do Chetrid parasita. As formigas realmente ajudam o Phyllory. Elas carregam grandes quantidades de sementes
para seu ninho subterrâneo, onde colhem os frutos comestíveis. Em seguida, as formigas arrastam as espigas de volta para fora do ninho. Mel e sementes nessas pilhas acabará germinando tanto o fílore. Quanto a tia se beneficia de sua associação com o fílore, a aveia selvagem é uma outra planta que pode realmente se ver este membro da família do lírio. Também tem sementes com pontas como caudas, como o fílore, ao qual ele é sensível à umidade conforme as sementes secam. As caudas se retorcem em uma bobina apertada. Em noites úmidas, ou quando o solo está úmido, as caudas se distorcem e as sementes rastejam, quase como grilos. Essa adaptação serve para dispersar a prole para longe da planta-mãe. Outros métodos de dispersão de sementes dependem do vento. O dente de leão tem tremendos poderes reprodutivos. Um espetáculo emerge depois que a flor brilhante desabrochou. A menor brisa pode carregar as sementes minúsculas em grandes distâncias. Os cabelos fofos agem como paraquedas que permitem que as sementes permaneçam no ar quase indefinidamente, se a umidade relativa for inferior a 70%. As sementes do dente de leão flutuam para a terra. O leão dandy derrota a maioria dos esforços para matá-los ou expulsar a erva daninha abundante. Coloca uma raiz mestra gorda que garante que a planta terá sucesso mesmo se decapitada. Um pequeno fragmento da raiz pode crescer e se transformar em um. As folhas do dente de leão da nova planta liberam um repulsivo gás etileno que desestimula os concorrentes. A maioria das pessoas que se orgulham de jardins bem cuidados alegremente enviar o dente de leão incômodo de volta para a Europa, onde veio mais tarde o dente de leão. Está aqui para ficar com o dente de leão. A abelha é uma importação europeia trazida por colonos no século XVII. Hoje essas abelhas se polinizam as plantações e produzem mel, também ajudam a se espalhar seu dente de leão prodigioso. Mas esses não são os únicos animais responsáveis pela disseminação da vida vegetal. Os pássaros engolem as sementes por causa da sua cobertura externa comestível. Esses peixes corvos, alimentando-se de frutas no sul da Flórida, os cúmplices involuntários do assassinato, alimentam-se da fruta do figo Strangler, um parente do grande desfrute por humanos. As sementes de figo passam ilesos pelos pássaros. Ocasionalmente, as sementes são depositadas nos galhos de outras árvores. O broto de figo, de aparência inofensiva, se emerge epífico no galho da sua árvore hospedeira. Um pequeno raminho de folhas cresce para cima e as raízes aéreas semelhantes a fios crescem para baixo. Quando as raízes alcançam o solo, elas penetram no solo e energizam a planta inteira. Envolve os galhos e o tronco da árvore hospedeira. Envia uma densa copa de folhas bloqueando o sol da sua vítima. O Strangler começa a desenvolver um tronco se estiver em pé.
Nos casos em que a árvore hospedeira, o hospedeiro condenado, privado de luz solar e suas raízes roubadas de água e minerais pelo vigoroso figo strangler. Todo o processo pode levar 100 anos ou mais, mas no final o figo strangler permanece limpando firmemente seu hospedeiro morto, que eventualmente apodrecerá. Qualquer um. Quem já passou horas tirando hambúrgueres de roupas reconhecerá esta erva espinhosa. São o joio, que um joio é espalhado por quase todos os animais peludos que têm o azar de encontrá-lo. Prender-se a um transeúnte desavisado, pois esta raposa vermelha logo descobrirá que cada jogador contém 2 assentos. Apenas uma semente cresce no primeiro ano e a segunda semente cresce no ano seguinte. Então, cada joio produz 2 gerações. Isso significa problemas em dobro para os agricultores, que lutam contra uma subida batalha para erradicar a erva daninha persistente que a raposa carrega os pássaros para longe da planta-mãe. Pode ser difícil de acreditar, mas algum joio é um membro da delicada família Daisy. Se os pássaros caírem em solo adequado, o ciclo continuará. Novas borbulhas de berbijão vão brotar com borbulhas espinhosas para desfrutar fazendeiros e carregadores de peles. Escorre pelos ganchos e é absorvido pela planta. Como o cacto fishbook, a planta de ressurreição no deserto de Xinjiang também se adaptou à vida com pouca chuva. Permanece em um estado dormente até receber umidade suficiente para reidratar. Então se transforma em uma planta semelhante a uma samambaia verde, que pode servir para alimentar um rato gafanhoto. Planta de ressurreição pode permanecer no limbo por até 100 anos antes de se levantar novamente. Toda a vida na Terra depende das plantas verdes. As plantas reabastecem nosso suprimento de oxigênio e produzem carboidratos através do processo de fotossíntese. A luz solar é absorvida pelas folhas das plantas. A planta, para produzir carboidratos, o combustível necessário para sustentar a vida, é irônico que o oxigênio liberado na atmosfera seja apenas um subproduto. Sob o microscópio, podemos ver as células das folhas vivas com um fluxo constante de estruturas verdes chamadas cloroplastos. Cloroplastos também à luz do pigmento Zorbing, clorofila, que realiza o processo incrível e intricando a fotossíntese. Também são incríveis as habilidades das plantas para se adaptarem mesmo quando as cargas ambientais parecem empilhadas contra elas, em solo ácido e nebuloso. A decomposição ocorre lentamente. Isso significa que há pouco nitrogênio disponível para as plantas. Compensa essa deficiência com algum truque evolutivo, a mão predatória. Planta à imagem contém uma pequena poça de água e é modificada. Os insetos de estoque da folha são atraídos pela água.
ou pelo odor da decomposição, com a extremidade. Uma vez dentro da imagem, o inseto não consegue escapar por causa de um revestimento pelo apontamento para baixa. A bactéria começa a decompor seu corpo e as enzimas convertem sua proteína em nitrogênio utilizável para proteger seu pequeno sistema. A planta do jarro tem uma tampa útil para impedir a entrada da chuva. Algumas plantas têm falta de clorofila e, portanto, depende de outros organismos para sua alimentação. Como esses saprófitos, que absorvem sua nutrição de matéria morta, seus membros da família dos fungos plantam simples, sem flores, que não possuem raízes verdadeiras, caules e folhas. Os principais produtos da decomposição causada por fungos são água e dióxido de carbono. O bunge eu devolvi ao ar quase todo o dióxido de carbono que verde as plantas tiraram dele. O mais misterioso do cara divertido são os cogumelos bioluminescentes, as plantas que brilham. Os cientistas não conseguem concordar sobre por que os cogumelos brilham, mas brilham, eles são suaves. Uma luz estranha foi chamada de Foxfire, como o cara divertido. As algas não têm folhas verdadeiras, caules ou raízes, mas contêm clorofila. É a alga simples que leva o crédito pela transformação da nossa Terra de planeta estéril em atual sustentador de vida ambiente. Cada célula possui o poder de fotossíntese maior e mais complicada das algas. São as algas encontradas com mais frequência nas águas das marés, que variam da linha costeira a profundidades de 30 metros ou mais. Mais visíveis das algas marrons são os kelps, um grupo que contém algumas das maiores plantas do mundo. São essenciais para animais aquáticos que fornecem oxigênio e alimentos mantido à tona por bexigas de ar em forma de bulbo. Algas gigantes podem ter mais de 60 metros de comprimento. Milhões de anos atrás, algas de água doce invadiram gradualmente a Terra, chegando às costas rochosas dos lagos antigos. Quando uma alga compatível entrou em contato com um membro da família dos fungos, uma planta verdadeiramente pelikular, foi formada as algas Lincoln Park e o fungo do parque. O gosto de Hardy pode sobreviver em lugares onde nenhuma outra planta é encontrada, dos desertos mais quentes às montanhas mais altas. Parte do Lincoln descarrega ácido que grava no Iraque e dissolve minerais que podem ser usados pela alga. O fungo também absorve a umidade necessária para as algas e fornece um lar estável nas rochas ou árvores, onde as algas internas produzem carboidratos vitais através do processo da fotossíntese. Sem esses carboidratos, o fungo morreria. O link curioso, na verdade, produz solo ao se desintegrar em sua rocha ou árvore hospedeira.
O solo produzido pode criar um lugar onde outras plantas podem criar raízes e crescer. Há 15.000 variedades de líquens de corrente de verão, mas outras são bastante colorido. Um lincano pode viver quase 5.000 anos, segundo em longevidade, apenas para o pinheiro bristocone. Algumas plantas ainda têm a capacidade de nos avisar o perigo do gosto dentro deste pântano do sul, bem como quase todos os líquens são particularmente sensíveis à poluição do ar. Onde o ar é puro, eles podem prosperar, mas raramente são encontrados em grandes cidades e áreas industriais. Cientistas que estudam o enganosamente complexo, os links são chamados de linkologistas. Eles passam um tempo considerável debatendo a natureza exata de relação entre as algas e o fungo. Hoje mesmo eu gosto humilde, expira muita controvérsia animada. O botânico acredita que 22.000 espécies americanas de até 3.000 plantas enfrentam a extinção. Os futuros avisos e curas que eles podem fornecer podem ser perdidos para sempre, a menos que trabalhemos para preservá-los. É difícil imaginar nosso mundo sem plantas. Na verdade, a civilização começou com a colheita de safras e tantos produtos como eles já fornecem, apenas 1/10 de todas as plantas foram estudados e testados, tão úteis quanto eles também. É inspirador pensar na magia de uma pequena semente crescendo para se tornar uma sequoia gigante na luz do sol, armazenada por eras como combustível fóssil. Na beleza simples de uma rosa e nas incríveis e divertidas plantas peliculares. Sou Ezequiel Vicente. Até a próxima. Desfrutar de nossa América selvagem. Até lá!